Muito bem, vamos mergulhar nos dados do retrato combinado TFF do dia 28 de abril de 2026. Para quem faz a gestão de risco e de portfólios institucionais, entender o fluxo exato de capital não é luxo, é sobrevivência. A dinâmica dos mercados exige uma visão muito clínica, e essas informações, extraídas diretamente dos relatórios de compromisso dos traders, nos mostram exatamente onde o dinheiro pesado está se ancorando neste momento. A nossa estrutura de hoje é focada puramente em risco. Vamos passar pela visão macro e posicionamento, pular para os alertas de risco extremo, depois dar uma olhada nas divergências institucionais críticas, mapear algumas oportunidades de valor relativo e, por fim, fechar com uma conclusão executiva. Começando pela nossa primeira etapa, a visão macro e de posicionamento. A narrativa de fundo que está dominando as mesas agora é bem clara: uma verdadeira fuga do dólar. E os dados mostram isso com muita força. O capital institucional está no movimento agressivo, saindo do dólar americano e acumulando posições em praticamente todas as outras moedas do G7. Olhando o sistema de pontuação dos fundos alavancados, dá para ver exatamente onde o mercado está apoiado. O dólar australiano, o AUD, é o grande queridinho da vez, cravando uma pontuação perfeita de 6 em 6 para posições compradas. É uma convicção enorme. Logo atrás vem o iene japonês, batendo 5 em 6. Há uma acumulação pesada nessas moedas ao longo das últimas 4 semanas. Agora, na outra ponta, o dólar neozelandês, o NZD, está amargando a lanterna da tabela, com um viés de venda muito forte e uma pontuação de só 2 em 6. Entrando agora nos nossos alertas de risco extremo, o foco passa a ser as zonas de desmonte com altíssima probabilidade de gerar dor de cabeça. Olha, dinâmicas de acumulação muito fortes criam anomalias perigosas nas pontas. E para preservação de capital, esse é o número que deve tirar o sono de qualquer gestor, 100%. O índice do franco suíço de 52 semanas bateu simplesmente no teto histórico máximo. O mercado está posicionado na ponta compradora de um jeito tão absoluto que virou uma sala superlotada. O perigo é que qualquer suspiro de alívio no risco geopolítico global ou uma leve melhora no apetite geral pode ser o estopim para um desmonte violento e incrivelmente abrupto dessas posições. Indo para o extremo oposto da corda, temos o dólar neozelandês apresentando um índice microscópico de apenas 4,9%. O que isso quer dizer? É uma posição vendida extremamente superlotada. O risco imediato aqui é tomar um aperto drástico, um famoso short squeeze. Imagina se o Banco Central da Nova Zelândia surpreende com uma postura mais rígida nos juros. Com o mercado inteiro apostando na queda, qualquer surpresa hawkish vira um barril de pólvora para a volatilidade. Passando agora para as divergências institucionais críticas. É aqui que começamos a enxergar as brigas entre o dinheiro rápido e o dinheiro mais lento. O relatório exibe algumas fraturas estruturais bem profundas no mercado, e o euro é o exemplo mais brilhante dessa divisão. De um lado, os fundos alavancados, que representam o dinheiro rápido, estão fugindo das posições, acumulando um saldo vendedor que já passa de 18 mil contratos. É um sinal claro de reversão de curto prazo. Mas, do outro lado do ringue, os gestores de ativos estão lá, de forma quase teimosa, segurando uma posição estrutural comprada que é gigantesca, superior a 313 mil contratos. O dinheiro lento ainda aposta pesadamente na moeda europeia, ou talvez só seja pesado demais para manobrar essa altura. Isso cria um conflito de liquidez no mínimo fascinante. E a história de desacordo se repete com a libra esterlina, mas num cenário invertido. Dessa vez, os fundos alavancados estão posicionados na compra, com mais de 32 mil contratos, enquanto os gestores de ativos estão afundados na venda, passando de 96 mil contratos. Uma divergência estrutural com esse tamanho não é brincadeira. Isso sinaliza uma incerteza de direção bastante severa, algo que absolutamente não dá para ignorar ao alocar capital. Chegando nas nossas oportunidades de valor relativo, vamos mapear onde estão as assimetrias de mais alta convicção. E como traduzimos essas anomalias em ações concretas? O maior destaque de assimetria está escancarado na tela. Existe uma diferença brutal, um abismo de quase 73 pontos, separando o índice do dólar australiano, muito forte nos 77,8, do dólar neozelandês, que agoniza ali nos 4,9. Esse diferencial gritante configura de longe a operação de pares de valor relativo mais extrema identificada nesta análise. Quebrando a lógica dessa posição comprada no australiano contra o neozelandês, a convicção é classificada como alta. Afinal, estamos falando de um placar de 6-2.
O gatilho primário que faria essa operação andar rápido seria a China, o grande parceiro comercial da Austrália, soltando dados positivos, ou então a economia da Nova Zelândia frustrando expectativas. Agora, o risco essencial aqui, o calcanhar de Aquiles, é a característica pró-cíclica do dólar australiano. Se estourar um evento global de aversão ao risco, essa vantagem competitiva derrete numa velocidade assustadora. A nossa segunda configuração mira o iene contra o euro. A convicção geral entra como moderada. O cenário ideal, ou seja, o catalisador, seria o Banco do Japão engrossando a voz com juros mais altos ou a Europa engatando uma sequência de dados econômicos ruins. Porém, é impossível não olhar para o risco. Aquela montanha de 313 mil contratos comprados pelos gestores de ativos no euro criam um suporte estrutural incrivelmente sólido que precisa ser muito respeitado nessa conta. A terceira ideia não é bem de execução imediata, mas um alerta para radar: o dólar australiano contra o franco suíço. Neste momento, a convicção é de baixa a moderada. Por quê? Porque o franco está batendo naquele teto histórico insano de 100%. O mercado inteiro já está comprado. A premissa técnica é clara: não se aperta o botão de entrada em um cenário desses sem um catalisador extremamente visível. A orientação primária para preservar capital é ter paciência e esperar o índice recuar para menos de 85. E para amarrar tudo isso, vamos para a nossa conclusão executiva e rever os principais gatilhos a monitorar. Sintetizando os pontos táticos para guiar os próximos dias, a sirene mais ruidosa no painel é indiscutivelmente o risco de um desmonte desordenado no franco suíço. O grande tema de fundo que continua moldando os portfólios globais é essa fuga estrutural do dólar americano em busca de valor relativo em outras praças. E no curtíssimo prazo, os grandes vetores de volatilidade estão centrados em dois eventos essenciais: a iminente reunião do Banco do Japão e os próximos dados de inflação dos Estados Unidos. O que nos traz a reflexão mais importante sobre a atual estrutura do mercado? Será que as próximas falas do Banco do Japão, ou mesmo um respiro repentino nesse risco geopolítico global, atuarão como a faísca final para desencadear o desmonte inevitável dessas posições absurdamente superlotadas? A forma como isso vai se desenrolar deve definir grande parte da realocação de capital nos próximos meses. Encerramos este briefing por aqui. Continuar dissecando a estrutura do mercado com essa profundidade segue sendo a ferramenta institucional mais poderosa ao nosso alcance.